Bom, então, como a gente precisa nesse primeiro achar o foco, uma equação das diretrizes e o gráfico, né? Então, qual que é a equação que a gente tem lá? A equação que foi dada é x² igual a menos 4y. Bem, então essa é a ideia que a gente tem ali, né, da nossa parábola. Quando a gente olha para essa parábola, qual que é a primeira coisa que a gente já vai observar aqui, né? Como o x aqui é a variável que está ao quadrado, né, o eixo de simetria é em y. Então ela tem um eixo de simetria em y. Tá certo? Como aqui não tem nenhum número aqui somando, subtraindo com x ao quadrado, não tem nenhum número somando ou subtraindo com y, aqui a gente sabe que o vértice dela, o vértice, né, que a gente chama de V, ele vai ser na origem. Tá? Então a gente sabe o quê? Que é uma parábola que tem o vértice na origem, tá certo? Então vamos começar, a gente vai começar pelo gráfico. Aí tendo o gráfico, depois a gente vai encontrar as outras informações ali. Tá? Só que daí durante a construção do gráfico a gente vai precisar dessas informações. Então ó, temos lá, vamos fazer aqui os eixos, y, x, ok? Sabemos que o vértice é na origem, porque aqui eu só tenho menos 4y. Não tenho nenhum número aqui somando ou subtraindo ali na frente, tá certo? E aqui eu só tenho x ao quadrado, não tem nada junto com o x dentro desse quadrado. Por exemplo, poderia ter x menos 1 ao quadrado, tá? Aí o vértice não seria aqui. Mas nesse caso, como não tem nenhum número somando ou subtraindo aqui dentro do quadrado, tá? Então eu sei que o nosso vértice é aqui, ó. Então aqui é o vértice da parábola. Como quem está ao quadrado aqui é o x, tá certo? Então o eixo de simetria é o quê? É y. Tá? Então eu sei aqui que ela pode ser côncava para cima ou ela pode ser côncava para baixo. Tá bom? Bom, como que eu vou saber quando ela é côncava para cima ou côncava para baixo? É só a gente observar, porque esse número aqui, ó, esse menos 4y, se a gente voltar na equação reduzida da parábola, a gente vai lembrar que a equação reduzida na forma geral é o quê? X ao quadrado, que é igual a 2πy. Não é? Não é isso que a gente tem lá na equação reduzida? Então a equação reduzida da parábola com eixo de simetria em y e vértice, né? 0, 0 é desse tipo. Se a gente comparar essas duas equações, ó, vamos colocar aqui embaixo. Então nós temos x ao quadrado igual a menos 4y. Então nós podemos já daqui, a gente conclui que dessas duas, né? A gente conclui que 2 vezes o p é menos 4. Tudo bem? Então, quer dizer, o p vai ser menos 4 dividido por 2. Certo? Então, o p vai ser menos 2. Tá? O que significa esse menos aqui no p? Quer dizer, o p é um número negativo. Tá? Se o p é negativo, isso indica o quê? Que a concavidade, na hora de eu desenhar, né, a parábola, a concavidade vai ser para baixo. Tá certo? Então, ó, cheguei num p negativo. O negativo aqui indica que a concavidade vai ser desenhada para baixo. Então, eu já posso continuar o desenho da parábola. Já tenho o vértice dela, tá? E eu já posso fazer o quê? Concavidade voltada para baixo. Eu sei disso porque o p deu negativo. Tá bom? Bom, e o foco? Né? O foco, por exemplo, o meu P aqui, se eu pegar o tamanho do P, desconsiderando o sinal, ele tem 2 de tamanho, não é? Lembra que nós vimos que o foco da parábola, nesse caso, né, tem um vértice no 0, 0. Ele é 0, né? E P sobre 2. Lembra que era essa a ideia que a gente tinha de foco? Para qualquer parábola que tenha esse comportamento, né? Então, nesse caso, como o nosso P é menos 2, né? A gente sabe que o verbo do foco é o quê? 0 e menos, o P não é menos 2, né? Então, menos 2 sobre 2. Ok? Então, o nosso foco vai ter coordenadas o quê? 0 e menos 1. Tá bom? Então, ou seja, vamos medir aqui, ó, menos 1. Tá bom? Quando a gente tiver esse menos 1 aqui, aí nós temos o foco.
da parábola. Tá? Então ali é o foco dela. Então nós já resolvemos isso daqui, ó, que perguntava, né? Qual que é o foco? A equação da diretriz. Tá? A diretriz, ela fica a mesma distância, aqui é o foco, do foco. Então aqui é o vértice. Se eu caminhar do vértice até o foco, a distância é a mesma do que se eu caminhar do vértice até a diretriz, só que em sentido contrário. Se eu tive que andar do vértice para chegar no foco, para chegar na reta diretriz eu vou andar no sentido contrário. Então seria, se aqui é menos 1, né, o foco, então da reta diretriz eu ando 1 ali, subindo o y 1, tá certo? Então é exatamente nesse y igual a 1 que a gente vai traçar a reta que a gente chama de reta D, né? Que seria a reta diretriz, né? Que é o que o exercício procura. Ah, mas como é que eu escrevo a equação dessa reta? Uma reta que é paralela a x, tá? E passa pelo y igual a 1. Então, na hora da gente escrever a equação da diretriz, a gente coloca, né, reta D, né, que seria a diretriz, ela é dada por y igual a 1. Tem alguns livros que vocês depois vão verificar que eles colocam assim também, ó. Você pode escrever também assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa, escrever assim, y menos 1 igual a 0. Também. Tem alguns livros que preferem dar essa resposta com y junto aqui do 1, né? Passa o 1 aqui junto com o y. Então, ou isso representa a equação da reta diretriz. Com isso, nós temos então o gráfico, é só um esboço, tá? Não precisa fazer milimetricamente, medido aqui, é só um esboço, uma ideia, né? Que é o que a gente fez. Nós encontramos o foco, tá certo? Nós encontramos uma equação para a reta diretriz. Tudo bem?